Olá, meu nome é Jorge Arantes, eu sou quiropraxista e fundador do Instituto de Quiropraxia Toque de Cura. E hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre perspectiva de saúde e doença. Na ciência, a gente sempre entende que existem coisas que são criadas e as coisas que é simplesmente a ausência dessas coisas que são possíveis de criação. Mais ou menos assim, a luz é o que pode ser criado, a escuridão é a ausência de luz, fica escuro. Então essas duas palavrinhas, entidade e não entidade, entidade é o que é criado e não entidade é o que não pode ser criado, a gente vai usar algumas vezes hoje aqui no vídeo para ficar claro o entendimento. Hoje, por mais que a Organização Mundial de Saúde reconheça que saúde não é simplesmente ausência de doença, e tem muitas outras coisas envolvidas, na prática, a maior parte das pessoas usam saúde como simplesmente ausência de doença. Isso é praticado. Pelo menos no nosso meio isso é muito comum. E por que isso? É muito mais fácil a gente observar os sintomas, as manifestações da doença, do que as manifestações da saúde. Então parece que é a doença que aparece. E não o contrário, não é a saúde que aparece. Porque pra gente a saúde é normal. Ninguém vai deitar à noite e falar assim, puxa, hoje meu coração bateu tantas vezes, né? Ninguém vai deitar e falar, nossa, hoje eu respirei 20 mil vezes, que é uma média aí que um ser humano respira por dia. Porque tudo isso é normal pra gente. Já a doença, não. Os sintomas da doença a gente já repara de uma forma maior. E aí, com isso, gasta-se muito tempo e muito dinheiro hoje para diagnosticar, para tratar, para investigar a doença. E estão esquecendo um pouquinho de pensar na saúde. E a gente deveria pensar na saúde de uma forma assim. Imagine que a saúde, a nossa vida, é um grande balde. Um grande balde. E a gente vai enchendo esse balde de conteúdo, de saúde. Então a gente enche esse balde com alimentação saudável, pouco estresse, bons relacionamentos, quiropraxia, outras práticas saudáveis no dia a dia, entre várias coisas saudáveis. E a gente enche esse balde de saúde. Ele está até a boca, está até a tampa. O problema é que nesse balde, é o balde da vida, tem alguns furinhos. Que é o quê? O furinho do estresse físico de sentar errado, de dirigir muito, de pegar peso. É o furinho do estresse químico da alimentação industrializada, da poluição, das drogas, de até alguns medicamentos, em alguns casos onde a pessoa precisa tomar. É o estresse emocional da rotina pesada, dos relacionamentos ruins, do estresse no trabalho, da pressão social. É o furinho da genética, onde a pessoa já tem algum problema de origem genética. É o furinho do envelhecimento, que cada vez vai aumentando conforme a pessoa vai envelhecendo. Então tem esses furinhos e vai vazando esse conteúdo do balde. Então a gente tem que sempre estar mantendo o conteúdo do balde o mais cheio. Como que a gente enche esse conteúdo? Atividade física, boa alimentação, bons relacionamentos, hábitos saudáveis no dia a dia. O problema é que se a gente deixa mais vazar líquido pelos furinhos do que a gente completando o balde, o nível vai baixando. Quando baixa no nível 1, a gente se sente um pouco indisposto, a gente já repara que a gente já não é 100% como a gente era, nosso desempenho já não é o mesmo, a gente já apresenta baixa resistência, já tem algumas coisas, mas normalmente a gente ignora esse tipo de nível que está. No nível 1 ali a gente acha que está normal, só está um pouco cansado. Quando o balde baixa para o nível 2, a doença já está instalada. Então essa pessoa já está com uma doença. Tem mais furinhos vazando do que conteúdo completando esse balde. Então a pessoa já está com uma doença instalada. Se ela não cuida, foi mais um aviso, né? Apresentou uma doença e continua mais vazando do que completando, ela vai para o nível 3, onde ela começa a ter várias doenças, comorbidades, ela já começa a apresentar um estado de saúde bem debilitado. E mesmo assim, se os furinhos estão maiores do que o conteúdo preenchido, a pessoa chega a acabar o conteúdo do balde, onde é considerado a morte. Então, qual que é a dica hoje? A gente está sempre completando o nosso balde, completando a nossa saúde. A gente enxergar que a doença, na verdade, é a ausência de saúde, e não o contrário. Então, se a gente, com bons hábitos, ir preenchendo o nosso balde todos os dias, porque todo momento está vazando o conteúdo desse balde pelos furinhos das nossas coisas do dia a dia,
A gente sempre está repondo mais. E quando tem um furo maior, que a gente reparou que tem um furo maior, vamos tentar estancar esse furinho, vamos conscientizar desse furinho e vamos tentar encher mais ainda o balde. Todo momento de estresse no trabalho. Poxa, não tem jeito, não estou conseguindo pôr um band-aid aqui, não estou conseguindo desligar, então vou ter que fazer mais práticas para completar o balde para eu não ficar doente. Estou com uma doença genética, não tem como estancar esse buraquinho. Puxa, então vou ter que fazer mais coisas para completar esse balde, bons hábitos para completar esse balde da saúde. E esse fator genético não deixar eu ficar doente, não deixar o nível do balde abaixar. Então a dica é essa, vamos começar a pensar mais na saúde, porque a doença não vai se manifestar e a gente vai ficar menos preocupado com doença e mais preocupado com saúde, o que é muito melhor, muito mais barato e muito mais saudável. Fica aí minha dica, prazer conversar com todos vocês e a gente está junto.